Olá, bem-vindo ao nosso canal. O assunto de hoje gera muita preocupação e muita expectativa. Nódulos na tireoide. O que fazer quando a gente descobre um? Enfim, o melhor meio da gente investigar e pesquisar é através da ultrassonografia. E não esquecer de pedir com Doppler, porque é importante a gente olhar não só a localização e o tamanho do nódulo, mas a circulação que envolve não só o nódulo, como a própria tireoide. Quando esse nódulo ele tiver pelo menos 1 centímetro ou mais, em algumas situações a gente consegue analisar pela palpação, que é o exame físico da tireoide. E as preocupações. De início eu já vou te tranquilizar que em torno de 90% dos nódulos são benignos. E a gente tem duas situações. A gente tem uma massa sólida, que a gente chama de nódulo, e a gente tem uma massa, um conjunto líquido, que a gente chama de cisto. Então são duas alterações diferentes, porque o cisto, que é composto de líquido, esse líquido ele pode aumentar ou diminuir, porque a própria tireoide vai absorvendo. Então a gente não preocupa com ele não tem uma importância clínica, que é o que a gente chama. Agora o nódulo a gente tem que ficar de olho sim, porque ele é composto por uma parte sólida e algumas vezes a gente precisa fazer uma biópsia para ver o que tem ali dentro. Isso é um exame de rotina, não é para ficar preocupado quando essa biópsia for solicitada, mas ela também tem alguns critérios. Quando o nódulo for maior que 1 centímetro, se tiver algumas calcificações ou alterações dentro desse nódulo, se ele não for regular, todas essas características a gente consegue avaliar na imagem. A circulação, a vascularização dela, por onde o sangue passa, se o sangue se acomoda mais em torno desse nódulo, que a gente chama de periférico, é mais tranquilo. Agora, se o sangue já começa a se concentrar na parte do meio, na parte central, é mais um sinal de alerta. São sinais de alerta que a gente soma para avaliar se precisa de uma avaliação mais profunda, mas não precisa preocupar. Na mão de um bom profissional, ele vai conseguir conversar, te orientar, te acalmar e te esclarecer. Mas tudo bem, vamos pensar na pior hipótese. Se esse nódulo for grande, maior que 1 centímetro, irregular, com uma circulação toda alterada, e a gente pede essa biópsia. Primeiro, como ela é feita? É uma punção. Da mesma forma que a gente tira sangue, eu pego uma agulhinha e pesquiso esse nódulo, geralmente guiado pela ultrassonografia, que me facilita o ponto de coletar o material. Esse material que vem na seringa, a gente coloca numa lâmina e avalia no microscópio, para ver quais são as características dessa célula, se ela é benigna ou se ela é maligna. Em sendo um tumor, em sendo maligna, a gente já indica cirurgia. Mas o tumor da tireoide ele é muito tranquilo. A gente não precisa de quimioterapia, a gente não precisa de radioterapia e raros são os tumores que dão metástase. O que é metástase? Essa célula cancerígena sair da tireoide e migrar para outros lugares do seu corpo. Isso raramente acontece. Então, a partir do momento que a gente tem o resultado na mão de uma biópsia maligna, de um tumor, a gente já começa a programar e agendar uma cirurgia. Muitos perguntam, doutora, a senhora é endocrinologista, a senhora opera? Não, nós somos médicos clínicos. A gente encaminha para o especialista de cirurgia de pescoço. Então, ele vai fazer essa cirurgia com uma margem enorme de sucesso, porque não tem muitas complicações para essa cirurgia, a não ser as complicações inerentes de qualquer procedimento cirúrgico. Tudo bem? E o acompanhamento desse pós-operatório também vai variar dependendo do tipo do tumor. Não só do tipo, mas do quanto ele
invadiu a sua tireoide. Se ele for pequenininho, se ele só estava dentro de um nódulo e bem delimitado, a gente não precisa fazer o acompanhamento com iodoterapia, que é o que a gente faz depois. Não é quimioterapia nem radioterapia. É apenas para a gente ter a segurança que não sobrou nenhuma célula da tireoide ali presente, tudo bem? E algumas vezes a gente não precisa nem do iodo, só que se eu tinha uma glândula que produzia hormônios e eu precisei tirar essa glândula, eu vou adquirir um quadro de hipotireoidismo pós-cirúrgico. Porque se eu não tenho a glândula, eu não tenho hormônios. Então eu vou fazer um tratamento com a reposição desses hormônios. E a gente não precisa preocupar, mas a gente precisa estar alerta. Sempre atento à presença ou não de alguma alteração. E caso eu encontre essa alteração, o acompanhamento é anual na maioria das vezes, podendo ser de 6 em 6 meses, dependendo do que eu encontrar ali naquele exame. Tudo bem? Então, é muito mais comum em mulher ter os nódulos, tem uma origem familiar. É difícil a gente achar uma causa de ter nódulo na tireoide. Essa causa geralmente a gente não descobre, mas se tem alguém na família, é importante investigar os outros membros da família. Pais, irmãos, avós, tios. E outra dúvida muito comum. O fato de ter o nódulo na tireoide não está relacionado diretamente com a produção de hormônios. Eu posso ter o nódulo e minha glândula está funcionando normalmente, sem apresentar nem o hipertireoidismo, nem o hipotireoidismo. Mas também nada impede das alterações acontecerem ao mesmo tempo. Tudo bem? Por isso a gente teve um cuidado de fazer um vídeo falando em detalhes sobre cada assunto. A gente tem um vídeo explicando o hipertireoidismo, outro o hipotireoidismo e esse esclarecendo as condições dos nódulos na tireoide.